eu sou a Luciana Badra, voluntária do Instituto Ela e muito feliz de fazer parte desse projeto Mãe Educadora. E hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre o que é ser autoridade na vida do teu filho e o que é ser autoritário na vida do teu filho, ou autoritária, né, já que nós somos mães. Então vamos falar um pouquinho sobre as diferenças entre autoridade e autoritarismo. Bom, você deve ter uma dinâmica aí na sua casa, né, que muitas vezes você dá algumas ordens, e isso faz parte da dinâmica familiar, será? Bom, vamos pensar. A autoridade, ela tem um papel essencial, né, nos relacionamentos, um papel muito importante na estrutura da sua família. Então, ser autoridade na vida do seu filho é muito importante, porque você é responsável, sim, por estabelecer limites, você é responsável por orientar, por educar. Então, você precisa ser autoridade. Mas é fundamental entender a diferença entre autoridade e autoritarismo, pois esses termos, eles têm significados ao mesmo tempo, né, que a gente acha que é a mesma coisa, eles são muito diferentes, têm significados muito distintos, e a forma com que você lida pode ter um impacto também muito distinto no desenvolvimento das crianças, dos jovens. É importante dizer que a autoridade na família é baseada em respeito e também baseada em uma relação de modelo, sabe? Então, que modelo você é para o seu filho? A autoridade na família é também baseada numa relação de confiança, numa relação de diálogo. Ela é exercida pela mãe, pelo pai, pelos avós, muitas vezes por outra pessoa que educa os seus filhos junto com você. Tem sim o objetivo de ensinar normas, valores, de colocar esses limites necessários para o crescimento saudável das crianças, ajudando nesse desenvolvimento socioemocional. Bom, quantas vezes, né, a gente se pega sendo autoritário? Não, vai ser do meu jeito e acabou. Eu pago as contas, eu mando e você obedece. Às vezes a gente tem que repensar isso, na verdade, porque se a gente quer que a nossa autoridade seja construída com base no amor, na empatia, no respeito, quando a gente fala desse jeito, a gente está afastando os nossos filhos, né? Ou muitas vezes aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nossa, quem já não ouviu esse ditado? Acho que os mais novos não, mas é um ditado antigo, ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Bom, o mundo mudou, as gerações mudaram, a gente precisa entender que precisa ter um equilíbrio entre que a gente precisa ouvir os nossos filhos, considerar a opinião deles, né? E dessa forma se tornando autoridade na vida deles, então por meio do diálogo, da conversa, e pensar o quanto o autoritarismo existe na nossa família. Então, o autoritarismo, geralmente, ele é caracterizado por uma abordagem totalmente inflexível. É do jeito que eu quero e acabou. Você não tem voz, né? Muito rígido, algo unilateral nesse exercício de autoridade. Então, se você é um pai, uma mãe, né? A gente está falando aqui com as mães educadoras, mas é uma mãe que impõe muito a sua vontade, né? Que não considera a opinião, as necessidades dos seus filhos, eu posso dizer que o autoritarismo está reinando aí na sua casa. E você precisaria repensar isso, porque autoritarismo, ele muitas vezes afasta, muitas vezes ele está associado a uma postura muito dominante,
de controle excessivo, de ausência de diálogo. E esse estilo parental, esse estilo de criação, pode resultar em algo muito, muito danoso. Como, por exemplo, as crianças podem desenvolver uma baixa autoestima. Quando você é muito autoritário, quando só tem que valer o que você quer. Então a criança pode desenvolver uma baixa autoestima, pode mostrar falta de autonomia, pode se tornar alguém muito inseguro, alguém que tem dificuldade em expressar os seus sentimentos, em dar as suas opiniões, porque tem medo, porque é isso, a autoridade, ela tem ausência de medo, autoritarismo não, autoritarismo é a presença do medo. Se a autoridade é conseguir o que é necessário por meio do respeito, por meio do modelo. É a mesma coisa, por exemplo, quando a gente fala assim, quando a gente grita, e pede para os nossos filhos não gritarem. Como assim? A gente não é um modelo, a gente não deveria ser um modelo, então como que a gente está gritando pedindo para eles não gritarem? Como é que a gente quer que eles nos respeitem o outro se não são respeitados? A autoridade, ela promove um ambiente de respeito mútuo, de comunicação saudável, de confiança, enquanto que o autoritarismo tende a gerar inúmeros conflitos, repressão, ressentimento, mágoa. Mas tá tudo bem, tudo bem. Se agora cai uma fichinha aí, se você tem sido mais autoritária do que autoridade na vida dos seus filhos, não tem problema. É possível mudar. A gente precisa parar, olhar para nós mesmos e pensar no que a gente precisa mudar. Então, para exercer essa autoridade saudável na sua família, é essencial que você aprenda o que é escutar ativamente. O que é escutar? É essencial que você aprenda a ser mais flexível. Será que eu sou flexível o suficiente? É essencial que você ouça as preocupações dos seus filhos, que você escute os sonhos deles, que você converse com eles, explique as razões por trás das regras, dos limites, por que são estabelecidas regras e limites, e não simplesmente estabelecê-los, mas estabelecer com eles, explicando os motivos. É lógico que com uma criança, um toddler, de 2 anos, uma criança pequenininha, você não vai dialogar, Tem coisas que podem, tem coisas que não podem. Mas a gente vai colocando limite e vai vendo qual a faixa etária que a gente consegue já dialogar, explicar. Ah, mas é que você não tem um filho que nem o meu. Não, eu tenho uma filha. E a gente sabe que nem sempre tudo é 100%. Mas é muito importante buscar esse conhecimento. Então, como que eu vou falar com o meu filho? Então, por exemplo, para estabelecer regras, filho, já conversei com você, já disse o quanto ficar em telas é prejudicial. Então, vamos agora dar um tempinho de tela? Mas tadinho também, Se a gente não for brincar com ele, se ele não tiver com quem brincar, o que ele vai fazer? Vai querer ficar na tela, por exemplo. Estou trazendo esse exemplo porque é um exemplo muito comum, que a gente vê muito hoje. Então você precisa também sair desse lugar de autoritarismo e se colocar no lugar de brincar, no lugar de estar com seu filho, E ser autoridade é uma coisa que a gente conquista pelo exemplo e não somente impondo regras, como eu disse, A gente precisa ser coerente no que a gente faz. Então, converse com seu filho, estabeleça regras juntos, tente não ser inflexível, então seja flexível quando possível e quando não possível, explique por que você não está negociando. Porque muitas vezes a gente simplesmente fala, isso acabou. Não, eles têm que saber o motivo, porque tem motivo. E quando não tiver motivo, aí olhe para você e veja por que você quer que
aquilo seja feito do seu jeito? Será que fazendo de uma outra forma também não vai ser interessante para o seu filho, para você? Enfim, você tem que ser autoridade na vida dele, porque a autoridade desempenha um papel vital na estrutura familiar. E proporciona então esses limites saudáveis e os ensinamentos que a gente deseja passar para os nossos filhos e que eles passarão para os nossos netos. Que a gente possa ter gerações e gerações e gerações de famílias que sejam autoridade na vida dos seus filhos. Bom, é isso. Não esquece de dar o seu like aqui no vídeo para que mais pessoas possam ter acesso e também assistir os outros vídeos das mulheres maravilhosas que estão participando desse projeto Mãe Educadora. Gratidão!